Vamos começar com uma pergunta. Quem nunca teve problemas com outras pessoas? Em algum momento, todos nós nos deparamos com conflitos, desentendimentos e atritos no trabalho, na família ou entre amigos. A boa notícia é que o estoicismo, uma filosofia prática e atemporal, nos oferece ferramentas poderosas para lidar com essas situações. Hoje, eu vou compartilhar com você 7 dicas estoicas que vão te ajudar a resolver problemas com pessoas de maneira eficaz e tranquila. 1. Controle o que está ao seu alcance. Quando estamos em meio a um conflito, é comum querer mudar o comportamento da outra pessoa. Afinal, se ela agisse de maneira diferente, o problema provavelmente não existiria, certo? Mas aqui é que entra uma das lições centrais do estoicismo. Não temos controle sobre as ações dos outros, apenas sobre as nossas. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos ensina que devemos distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. E isso é fundamental quando lidamos com problemas interpessoais. As ações, reações e pensamentos dos outros estão fora do nosso controle. Por mais que você queira que alguém seja mais compreensivo, mais gentil ou mais justo, isso está além do seu poder. Agora, o que está ao seu alcance? Você pode controlar suas próprias atitudes e reações. Isso significa decidir como você responde ao comportamento dos outros. Você pode optar por ser paciente, mesmo quando a outra pessoa está sendo agressiva. Pode escolher a calma, mesmo em situações de tensão. E, acima de tudo, pode se concentrar em melhorar a sua postura diante do problema, em vez de desperdiçar energia tentando mudar o outro. Imagine que você está enfrentando um conflito no trabalho. Um colega está sendo desrespeitoso, faz comentários que te incomodam e parece que está sempre te provocando. Sua primeira reação natural pode ser tentar fazer com que ele mude. Você pode reclamar com ele, tentar convencê-lo a ser mais educado, ou até confrontá-lo de maneira agressiva. Entretanto, os estoicos nos lembram que essa abordagem muitas vezes é inútil, porque não temos controle sobre o comportamento dele. Em vez disso, a abordagem estoica seria olhar para dentro e perguntar: como eu posso controlar minha reação a isso? Talvez você perceba que pode escolher não se deixar afetar pelos comentários. Talvez possa responder de maneira mais calma, sem se deixar levar pela raiva. Ou, em última instância, pode decidir se afastar da situação, se for possível. Ao focar no que está ao seu alcance, você recupera o controle da situação e, mais importante, da sua paz de espírito. Afinal, como Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. Quando você percebe que o comportamento do outro não está nas suas mãos, mas sua resposta está, uma sensação de alívio e clareza surge. Além disso, ao controlar suas próprias reações, você pode influenciar positivamente a dinâmica do conflito. Às vezes, a maneira como você reage pode desarmar a outra pessoa. Se você se mantém calmo e equilibrado, pode ser que o outro perceba que suas provocações não estão surtindo efeito, eventualmente, mude de postura. Mas, mesmo que isso não aconteça, você terá cumprido seu papel de agir com sabedoria e autocontrole, que são valores centrais no estoicismo. Então, quando se encontrar em um conflito, faça essa reflexão. O que está verdadeiramente ao meu alcance aqui? A partir desse ponto, você pode escolher uma abordagem mais serena, mantendo o foco no que você pode mudar, e essa mudança começa em você. 2. Pratique a empatia. Quando estamos no meio de um problema com alguém, nossa visão frequentemente se estreita. Ficamos tão focados em nossos sentimentos e em nossa perspectiva que esquecemos que o outro lado também está passando por algo. E é exatamente nesse momento que a empatia, uma virtude tão valorizada pelos estoicos, pode fazer toda a diferença. Marco Aurélio, o famoso imperador romano e filósofo estoico, acreditava que entender o ponto de vista dos outros é essencial para a harmonia e resolução de conflitos. Ele escreveu em suas meditações que devemos lembrar que as pessoas não agem sem razão. Elas fazem o que fazem baseadas em suas próprias percepções, emoções e experiências. Ou seja, o comportamento de alguém que está te causando problemas pode ser explicado, não justificado, mas compreendido, quando você tenta ver o mundo através dos olhos dessa pessoa. A prática da empatia não é algo passivo. Exige esforço consciente para se colocar no lugar do outro. O que será que está motivando essa pessoa? Ela está com medo, estressada ou se sentindo insegura? Muitas vezes, as pessoas agem de forma hostil ou rude não por maldade, mas porque estão lidando com seus próprios conflitos internos. Ao tentar entender isso, você pode suavizar o impacto que o comportamento delas tem sobre você e, ao mesmo tempo, encontrar maneiras mais eficazes de resolver o problema. Vamos imaginar uma situação. Você está em um relacionamento próximo com alguém que, ultimamente,
tem se mostrado distante ou frio. Sua reação imediata pode ser a de se sentir rejeitado ou desvalorizado. Mas, se você parar e praticar a empatia, pode perceber que essa pessoa está passando por um momento difícil, talvez com pressões no trabalho, preocupações familiares, ou até questões de saúde mental que não foram comunicadas abertamente. Entender isso não apenas muda sua percepção da situação, mas pode também te guiar para uma solução mais compassiva e eficaz. Outra dimensão da empatia estoica é lembrar que todos nós estamos conectados pela experiência comum de sermos humanos. Marco Aurélio acreditava que todos nós fazemos parte de uma comunidade maior. Como tal, devemos agir com a compreensão de que o que afeta o outro, de alguma forma, também nos afeta. Ao reconhecer essa interconexão, fica mais fácil ver a pessoa com quem você está tendo um problema não como inimiga, mas como alguém que, assim como você, está lidando com suas próprias dificuldades e limitações. Agora, vale ressaltar que praticar empatia não significa concordar com tudo ou aceitar comportamentos prejudiciais. Significa, sim, abordar a situação com uma mentalidade mais aberta e compreensiva. Em vez de reagir de maneira automática e defensiva, você se permite enxergar além do conflito imediato, buscando entender as motivações mais profundas do outro. Muitas vezes, só esse ato de entender já é suficiente para desarmar um conflito. Além disso, quando você pratica empatia, isso cria um espaço para o diálogo genuíno. Se, em vez de julgar, você pergunta a outra pessoa como ela está se sentindo ou por que está agindo de determinada forma, você abre a porta para uma conversa mais honesta. E muitas vezes, é exatamente essa honestidade que falta nos conflitos. Talvez a pessoa nunca tenha tido a oportunidade de expressar suas preocupações, e você pode ser a pessoa que vai ouvi-la de verdade. Empatia, no estoicismo, também tem uma função prática. Quando você se coloca no lugar do outro, além de entender melhor o que está acontecendo, você consegue encontrar soluções que talvez não fossem óbvias antes. Uma discussão que parecia insolúvel pode ser suavizada pela simples compreensão mútua. E mesmo que a outra pessoa não responda da mesma maneira, você pode se sentir mais em paz sabendo que fez o seu melhor para enxergar a situação de uma maneira mais humana e compassiva. Então, da próxima vez que você se encontrar em um conflito com alguém, faça um esforço para praticar a empatia. Pergunte a si mesmo, por que essa pessoa está agindo dessa maneira? O que pode estar por trás desse comportamento? Lembre-se, quando você entende o outro, fica mais fácil resolver os problemas de forma equilibrada e construtiva. 3. Não leve nada para o lado pessoal. Uma das coisas mais difíceis, mas também mais libertadoras que podemos aprender com o estoicismo, é não levar as ações e palavras dos outros como um ataque pessoal. Quantas vezes você já se sentiu ofendido, magoado ou frustrado porque alguém disse ou fez algo que, na sua visão, parecia direcionado diretamente a você? Entretanto, segundo os ensinamentos estoicos, grande parte do que as pessoas fazem não tem nada a ver com você, tem a ver com elas. Epicteto, um dos mestres estoicos, nos lembra que as pessoas agem de acordo com suas próprias percepções e crenças, não necessariamente levando em consideração como suas ações vão afetar os outros. Se alguém está sendo rude, grosseiro ou indiferente, isso reflete muito mais sobre o estado interno dessa pessoa do que sobre você. Entender isso pode ser um grande alívio, pois tira de você o peso de se sentir constantemente atacado ou desrespeitado. Imagine uma situação no trabalho em que um colega faz um comentário sarcástico sobre seu desempenho. A primeira reação natural seria se sentir insultado e até pensar que há uma intenção pessoal por trás do comentário. Entretanto, sob uma perspectiva estoica, você pode se perguntar: isso realmente tem a ver comigo, ou é apenas o reflexo do estado emocional ou mental dessa pessoa? Muitas vezes, as pessoas agem de forma negativa porque estão lidando com suas próprias inseguranças, estresse ou frustrações. Quando você deixa de levar as coisas para o lado pessoal, consegue separar o comportamento dos outros de quem você é. Isso não só protege sua autoestima, mas também te dá uma clareza maior sobre como lidar com a situação. Em vez de reagir de maneira impulsiva ou defensiva, você pode escolher responder de forma calma e equilibrada, mantendo seu controle interno. Aqui vai um exemplo clássico. Imagine que você está dirigindo e alguém no trânsito te corta de maneira agressiva, fazendo gestos ou gritando. A reação instintiva pode ser de raiva e a vontade de retribuir na mesma moeda. Entretanto, se você aplicar o ensinamento estoico de não levar as coisas para o lado pessoal, entenderá que o comportamento do outro motorista não tem nada a ver com você. Ele pode estar tendo um dia ruim, estressado com algo em sua vida pessoal, ou simplesmente não estar consciente de suas próprias ações. Ao perceber isso, você consegue manter sua calma e seguir em frente sem carregar o peso emocional desse incidente. Marco Aurélio, outro grande estoico, escreveu algo fundamental em suas meditações.
Quando você se levanta de manhã, diga a si mesmo: encontrarei a intromissão, a ingratidão, a insolência, a deslealdade, a má vontade e o egoísmo. Todos eles surgem pela ignorância daqueles que agem mal. O ponto aqui não é ser cínico, mas realista. As pessoas, inevitavelmente, agirão de maneiras que não são ideais, mas isso não precisa te afetar pessoalmente. Além disso, quando você deixa de levar as coisas para o lado pessoal, abre espaço para compaixão. Em vez de ver o comportamento rude ou negativo de alguém como um ataque direto, você pode reconhecê-lo como um sinal de que essa pessoa está lidando com algo. Essa mudança de perspectiva permite que você se aproxime dos problemas com os outros de maneira mais construtiva e menos reativa. Afinal, todos nós temos nossos momentos de fraqueza, e muitas vezes agimos de forma inadequada não porque queremos ferir alguém, mas porque estamos lutando com nossas próprias questões internas. Outra vantagem de não levar as coisas para o lado pessoal é a liberdade emocional que isso proporciona. Você não fica mais à mercê do humor ou do comportamento dos outros. Isso te dá um senso de estabilidade interna que é inabalável, mesmo quando o mundo ao seu redor parece caótico. Esse é um dos pilares do estoicismo, a ideia de que a verdadeira paz vem de dentro e não das circunstâncias externas. Portanto, da próxima vez que alguém te tratar de uma maneira que você considera injusta ou rude, pergunte a si mesmo: isso realmente tem a ver comigo? E, na maioria das vezes, a resposta será não. Ao aprender a não levar nada para o lado pessoal, você conquista uma paz interna que te permite navegar pelos conflitos com mais clareza, equilíbrio e, acima de tudo, serenidade. 4. Busque o silêncio interior. No calor de um conflito, nossas emoções podem facilmente tomar conta. A raiva, frustração ou ressentimento podem nos fazer falar ou agir impulsivamente, e muitas vezes acabamos fazendo ou dizendo coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Os estoicos, entretanto, nos ensinam uma prática poderosa para lidar com essas situações: o silêncio interior. O silêncio interior, no contexto estoico, não significa literalmente ficar calado, mas sim cultivar uma mente tranquila e controlada, mesmo em meio ao caos. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente falava sobre a importância de manter a calma interior, independentemente do que estivesse acontecendo ao redor. A mente serena é aquela que não é perturbada pelas circunstâncias externas, e ao desenvolver essa habilidade, você consegue lidar com os conflitos de maneira mais racional e eficaz. Imagine que você está em uma discussão acalorada com um colega de trabalho ou um familiar. As palavras começam a sair com rapidez, o tom de voz se eleva, e você sente aquele conhecido calor da raiva crescendo dentro de você. Nesse momento, o que você faz? Se reagir imediatamente, sem reflexão, corre o risco de aumentar ainda mais o conflito. Entretanto, se praticar o silêncio interior, você pausa, respira. Dá a si mesmo um momento para reorganizar seus pensamentos. A capacidade de fazer essa pausa, de buscar esse momento de silêncio interno antes de reagir, é uma das práticas mais poderosas que os estoicos nos ensinam. Essa pequena pausa pode mudar completamente a direção de uma conversa ou de um conflito. Ela permite que você retome o controle de suas emoções e haja de forma mais sábia, em vez de simplesmente reagir com base no impulso. Epicteto costumava dizer que não são os eventos que nos perturbam, mas sim a nossa interpretação deles. Ou seja, o que gera o caos emocional em nós não é a situação em si, mas a maneira como reagimos a ela. O silêncio interior é a ferramenta que nos ajuda a reformular essa reação. Ele nos permite tomar distância emocional do que está acontecendo e olhar para a situação de maneira mais objetiva e racional. Por isso, buscar o silêncio interior não é algo que acontece automaticamente. É uma prática que exige esforço consciente e repetição. Uma maneira prática de fazer isso é, quando sentir que suas emoções estão começando a escalar, focar na sua respiração. Simplesmente respirar fundo e lentamente já é uma forma de trazer a mente de volta ao momento presente. Essa prática, por menor que pareça, cria um espaço mental onde você pode decidir como responder, em vez de ser levado pela correnteza das emoções. Outro aspecto importante do silêncio interior é a capacidade de ouvir. Muitas vezes, durante um conflito, estamos tão focados em falar, em nos defender ou justificar, que esquecemos de realmente ouvir o outro. Quando você cultiva o silêncio interior, também desenvolve a habilidade de ouvir com mais atenção e empatia. Ao invés de pensar na sua próxima resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando, você se permite absorver o que está sendo dito. Isso não só melhora a qualidade da comunicação, mas também pode diminuir a intensidade do conflito. Vamos considerar uma situação comum, uma discussão familiar. Um ente querido te acusa de algo que você sente ser injusto. Sua primeira reação pode ser se defender imediatamente,
levantar a voz e tentar provar seu ponto de vista. Mas, se você buscar o silêncio interior, em vez de reagir prontamente, você escuta. Talvez você perceba que a acusação, embora não seja inteiramente justa, está vindo de um lugar de dor ou insegurança dessa pessoa. Com essa clareza, sua resposta pode ser muito mais compassiva e construtiva, em vez de inflamar ainda mais o conflito. Praticar o silêncio interior não significa evitar o confronto ou reprimir suas emoções. Pelo contrário, é uma forma de processá-las de maneira mais saudável e consciente. Você não está suprimindo o que sente, mas sim escolhendo a melhor forma de expressar isso. E, muitas vezes, o simples ato de pausar e refletir já é suficiente para desarmar uma situação potencialmente explosiva. Em um mundo tão barulhento, onde somos constantemente bombardeados por estímulos e conflitos, o silêncio interior é uma prática que nos traz de volta ao nosso centro. Ele nos lembra que, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor, temos a capacidade de escolher como responder. E essa escolha, quando feita a partir de um lugar de calma e clareza, tende a nos conduzir para soluções mais pacíficas e construtivas. Então, da próxima vez que se encontrar em um conflito ou discussão, antes de reagir, faça uma pausa, respire. Busque o silêncio interior. Você verá que, muitas vezes, as respostas mais sábias e eficazes surgem não do calor da emoção, mas do espaço tranquilo da mente serena. 5. Lembre-se da impermanência. Um dos conceitos centrais do estoicismo é a impermanência das coisas. Tudo na vida é passageiro, inclusive os conflitos e problemas que enfrentamos com outras pessoas. Quando estamos no calor de uma discussão ou enfrentando uma situação difícil com alguém, é fácil acreditar que aquilo é permanente, que vai durar para sempre. Mas os estoicos nos lembram que nada é eterno, nem os bons momentos, nem os ruins. E isso pode ser incrivelmente libertador. Marco Aurélio escreveu frequentemente sobre a brevidade da vida e como devemos lembrar que tudo é transitório. Em uma de suas passagens mais conhecidas, ele diz: observe como tudo muda constantemente e familiarize-se com a ideia de que a natureza do universo é a mudança. O que hoje é um problema gigante, amanhã pode ser apenas uma memória distante. Quando estamos diante de um problema com alguém, seja uma briga, uma crítica ou uma situação de desentendimento, a tendência é que isso tome uma proporção enorme em nossa mente. Ficamos ruminando sobre o que foi dito ou feito, e isso nos consome emocionalmente. Mas, se pararmos para pensar sobre a impermanência da situação, percebemos que, no grande esquema da vida, esses conflitos muitas vezes são insignificantes e passageiros. Vamos supor que você teve uma discussão séria com um amigo ou parceiro. As emoções estão à flor da pele. Naquele momento, parece que o relacionamento está irremediavelmente abalado. Entretanto, o estoicismo nos convida a fazer uma pausa e refletir. Será que esse conflito realmente terá importância daqui a um ano? Ou mesmo daqui a uma semana? A maioria das brigas e desentendimentos que temos com as pessoas ao nosso redor perde sua intensidade com o tempo. O que parece um grande problema agora provavelmente será lembrado de maneira muito diferente, ou talvez nem seja lembrado, no futuro. Essa reflexão sobre a impermanência não é para minimizar os problemas, mas sim para colocá-los em perspectiva. Ao entender que os conflitos são temporários, você evita ser consumido por eles. Quando você se lembra de que até as maiores discussões têm prazo de validade, pode lidar com elas de forma mais leve, sem carregar o peso emocional por mais tempo do que o necessário. Epicteto, outro grande filósofo estoico, nos ensinou a não ficarmos presos ao que já passou ou ao que pode vir, mas a vivermos o presente com plena consciência. Isso se aplica aos nossos relacionamentos também. Quando um problema surge, podemos escolher não prolongar o sofrimento desnecessariamente. Sim, a situação é desagradável agora, mas ela vai passar. E quando você aceita isso, começa a ver os problemas sob uma luz diferente. Há também outra dimensão importante dessa ideia: a impermanência das pessoas em nossas vidas. Nenhum relacionamento é garantido para sempre, e essa realidade pode ser dolorosa, mas também é um chamado para valorizar as pessoas enquanto as temos ao nosso lado. Às vezes, os conflitos surgem porque tomamos os outros por garantidos ou porque esquecemos que nossos momentos com eles são limitados. Lembrar da impermanência nos ajuda a cultivar mais paciência, compreensão e, acima de tudo, gratidão. Pense em um desentendimento que você teve no passado, algo que na época parecia insuportável. Provavelmente, hoje esse evento não tem mais o mesmo peso que tinha na época. Talvez vocês tenham resolvido, ou talvez o tempo tenha suavizado o impacto emocional. Esse é o poder da impermanência. Ela nos ensina que o tempo é um grande curador, e que o que hoje parece insuportável logo será apenas uma lembrança distante. Além disso,
Os estoicos acreditavam que refletir sobre a brevidade da vida nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Quando estamos cientes de que nosso tempo é limitado, começamos a ser mais seletivos com onde e como gastamos nossa energia emocional. Será que vale a pena gastar tanto tempo e esforço em uma briga que provavelmente será irrelevante no futuro? Será que não é melhor escolher a paz, o perdão e seguir em frente? A impermanência também nos ajuda a não nos apegarmos ao orgulho durante os conflitos. Muitas vezes, os desentendimentos se prolongam porque não queremos dar o braço a torcer, não queremos ser os primeiros a ceder. Mas quando lembramos que tudo passa, inclusive nosso tempo aqui, percebemos que vale mais a pena resolver os problemas de maneira tranquila e eficiente do que ficar preso em ressentimentos. Em resumo, quando você se depara com um conflito ou problema com outra pessoa, lembre-se da impermanência. Tudo vai passar, e, ao adotar essa perspectiva, você se liberta de grande parte do peso emocional que esses conflitos trazem. Isso te permite lidar com os problemas de maneira mais leve, objetiva e compassiva, sabendo que, no final das contas, a vida é curta demais para ser gasta em discussões prolongadas e desnecessárias. Então, da próxima vez que se encontrar em uma situação difícil, pergunte a si mesmo: isso vai importar daqui a um ano? Daqui a um mês? A resposta provavelmente será não. E ao lembrar que tudo é temporário, você estará mais preparado para navegar pelos desafios da vida com serenidade e equilíbrio. 6. Pratique a virtude acima de tudo. Para os estoicos, a virtude é o bem supremo, o mais elevado objetivo que um ser humano pode buscar. Quando os problemas surgem, seja no trabalho, nas amizades ou nos relacionamentos familiares, o estoicismo nos lembra que devemos sempre agir de acordo com a virtude. Mas o que significa isso na prática? Significa que, independentemente da situação, nossa principal preocupação deve ser fazer o que é correto, justo e sábio, não o que nos faz ganhar uma discussão ou sair por cima. As 4 virtudes cardinais no estoicismo são a sabedoria, a justiça, a coragem e o autocontrole. E, em conflitos com outras pessoas, essas virtudes devem guiar nossas ações. Em vez de reagir com base no impulso ou no desejo de vingança, o estoicismo nos ensina a nos perguntar: qual é a coisa certa a fazer aqui? Como posso agir com integridade, mesmo diante de comportamentos negativos? A primeira virtude, sabedoria, nos ajuda a entender a situação com clareza. Em vez de simplesmente reagir de forma emocional, a sabedoria nos orienta a pensar antes de agir. Será que vale a pena entrar nesse conflito? Como posso resolver isso de maneira que beneficie a todos e não cause mais mal? Em vez de se deixar levar pelo calor do momento, a pessoa sábia pensa nas consequências de suas ações a longo prazo. Por exemplo, ao invés de retrucar de forma agressiva em uma discussão, você pode usar a sabedoria para encontrar palavras que desarmem o conflito, acalmem a situação e promovam o entendimento mútuo. A segunda virtude, justiça, é fundamental quando estamos lidando com problemas com outras pessoas. A justiça, para os estoicos, não é apenas uma questão de leis, mas de tratar os outros de forma justa, honesta e com respeito. Mesmo quando estamos certos em um conflito, devemos perguntar a nós mesmos: estou tratando essa pessoa de forma justa? Estou sendo honesto e equilibrado nas minhas ações? Agir com justiça significa evitar exageros, não usar o poder de uma situação para se vingar ou humilhar a outra pessoa. Em vez disso, é procurar sempre resolver os problemas de maneira equitativa, levando em conta os direitos e a dignidade do outro. A terceira virtude, coragem, é especialmente importante quando estamos enfrentando conflitos difíceis. Muitas vezes, em discussões e desentendimentos, pode ser mais fácil evitar o confronto ou se calar para evitar desconforto. Entretanto, a verdadeira coragem estoica não é apenas a bravura física, mas também a coragem moral. Isso significa ter a força de caráter para enfrentar problemas de frente, mesmo quando é desconfortável ou difícil. Significa também ter a coragem de admitir quando estamos errados, pedir desculpas quando necessário e ser vulnerável o suficiente para buscar a reconciliação. A coragem nos capacita a não fugir de situações tensas, mas a enfrentá-las de forma construtiva e resolutiva. Por último, a quarta virtude, autocontrole, é crucial para manter a compostura durante os conflitos. O autocontrole nos ajuda a não ceder às emoções destrutivas, como a raiva, o ressentimento ou o desejo de vingança. Em um conflito, é fácil ser arrastado por essas emoções, mas o autocontrole nos lembra de manter a calma e agir com clareza. Os estoicos valorizavam profundamente essa habilidade de dominar as próprias emoções e impulsos. Quando praticamos o autocontrole, não deixamos que as ações dos outros determinem como nos sentimos ou agimos. Ao invés disso, somos nós que escolhemos nossas respostas, com base na razão e na virtude.
Vamos considerar um exemplo prático. Você está envolvido em uma briga familiar, algo que está causando muito estresse e frustração. Talvez você sinta que está sendo tratado de forma injusta ou que suas opiniões estão sendo ignoradas. A reação natural poderia ser contra-atacar ou se afastar, cortando o contato. Entretanto, os estoicos nos ensinam a perguntar: como posso agir de forma virtuosa aqui? A sabedoria te diria para pensar nas possíveis soluções, sem exacerbar o conflito. A justiça te lembraria de considerar a perspectiva da outra pessoa. A coragem te encorajaria a resolver o problema de forma honesta, sem evitar o confronto. E o autocontrole garantiria que você permanecesse calmo e focado no que é certo, sem ser dominado pela raiva ou frustração. Além disso, ao praticar a virtude, você constrói sua própria integridade. Mesmo que o outro lado não esteja agindo com justiça ou respeito, você pode se orgulhar de saber que está se mantendo fiel aos seus valores e princípios. Os estoicos acreditavam que, no fim, o único julgamento que realmente importa é o nosso próprio. Se você pode deitar a cabeça no travesseiro à noite sabendo que agiu com justiça, sabedoria, coragem e autocontrole, então já venceu, independentemente do resultado do conflito. Outro ponto importante é que, quando você age com virtude, muitas vezes isso influencia os outros a fazerem o mesmo. Mesmo que a outra pessoa esteja agindo de maneira inadequada, ao ver você responder com calma, respeito e sabedoria, ela pode começar a refletir sobre suas próprias atitudes. O poder de um exemplo virtuoso não deve ser subestimado. Muitas vezes, somos nós que temos o poder de mudar o tom de uma discussão ou de influenciar a direção de um relacionamento, simplesmente agindo de maneira íntegra. Portanto, ao enfrentar problemas com outras pessoas, lembre-se sempre de praticar a virtude acima de tudo. Pergunte-se: estou agindo de acordo com os valores estoicos de sabedoria, justiça, coragem e autocontrole? Se a resposta for sim, você pode seguir em frente sabendo que, independentemente do resultado, está fazendo o que é certo. E no estoicismo, é isso que realmente importa. Viver de acordo com a virtude, em todas as circunstâncias, porque é ela que traz paz interior e verdadeira satisfação. 7. Aceite o outro como ele é. Um dos princípios mais importantes do estoicismo é o conceito de aceitar a realidade tal como ela é. Isso inclui não apenas as circunstâncias externas, mas também as pessoas ao nosso redor. Aceitar o outro como ele é não significa concordar com tudo ou tolerar comportamentos prejudiciais, mas sim reconhecer que cada pessoa tem suas próprias falhas, limitações e maneiras de ver o mundo. Ao praticar essa aceitação, você se liberta das frustrações que surgem quando tenta mudar os outros ou impor suas expectativas sobre eles. Os estoicos, como Marco Aurélio, entendiam que todos nós somos imperfeitos e que o comportamento das pessoas reflete suas próprias lutas, medos e condicionamentos. Em vez de se irritar com os defeitos alheios, os estoicos nos ensinam a ver esses defeitos com compaixão. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que você sempre terá que lidar com pessoas egoístas, ingratas e irritantes. Isso é parte da vida. Ao reconhecer isso, você para de se surpreender ou se magoar com o comportamento dos outros. Em vez disso, você aprende a aceitar e a lidar com essas falhas de maneira tranquila. Aceitar o outro como ele é também significa abrir mão de expectativas irreais. Muitas vezes, nossos conflitos surgem porque esperamos que as pessoas ajam de determinada forma ou atendam às nossas expectativas, e ficamos desapontados quando isso não acontece. Entretanto, os estoicos nos ensinam que não podemos controlar as ações dos outros, só podemos controlar nossa própria reação. Quando você aceita que não tem poder sobre como os outros se comportam, fica mais fácil lidar com as decepções e frustrações. Vamos imaginar um exemplo comum. Você está em um relacionamento em que a outra pessoa tem um hábito que te irrita profundamente. Talvez seja o fato de chegar sempre atrasada, de não demonstrar afeto da maneira que você gostaria, ou de ser desorganizada em casa. Sua primeira reação pode ser tentar mudar essa pessoa, insistir para que ela se ajuste às suas expectativas. Entretanto, o estoicismo nos ensina que essa abordagem frequentemente gera mais frustração. Afinal, ninguém muda de verdade porque outra pessoa exige isso. A verdadeira mudança só acontece quando alguém está disposto a mudar por conta própria. Então, em vez de tentar forçar a mudança, os estoicos sugerem que você aceite essa pessoa como ela é, com suas qualidades e defeitos. Isso não significa tolerar tudo passivamente, mas sim entender que as pessoas têm suas próprias maneiras de ser e que você não pode controlar isso. Ao aceitar isso, você se liberta do desejo de controle, e muitas vezes, essa aceitação cria um ambiente mais saudável para que a outra pessoa, naturalmente, possa se ajustar ao relacionamento de uma maneira mais harmoniosa. Outro aspecto importante dessa aceitação é que ela nos ajuda a reduzir a carga emocional que carregamos em relação aos outros.
Quando você deixa de tentar mudar as pessoas, começa a perceber que grande parte do estresse que experimentamos nas relações vem da tentativa de moldar o outro à nossa própria visão do que ele deveria ser. Isso é desgastante e, muitas vezes, contraproducente. Quando você aceita o outro como ele é, começa a valorizar mais as qualidades dele e a lidar de forma mais serena com os defeitos. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, nos lembra que a paz começa quando aceitamos as coisas como são, não como gostaríamos que fossem. Isso se aplica diretamente às nossas relações com os outros. Ao aceitar o outro como ele é, você dá um passo em direção à paz interior. Isso não significa que você nunca tomará uma atitude diante de comportamentos prejudiciais ou que deve aceitar abusos. Pelo contrário, o estoicismo também nos ensina a praticar a justiça, e isso pode envolver impor limites saudáveis. Mas, ao mesmo tempo, você evita o desgaste emocional que vem de tentar mudar alguém constantemente. Aceitar o outro como ele é também nos permite cultivar mais compaixão. Quando entendemos que todos, inclusive nós mesmos, têm falhas e estão lutando com seus próprios desafios internos, se torna mais fácil perdoar e ser compreensivo. Quando alguém age de maneira que nos magoa ou irrita, muitas vezes isso reflete as próprias lutas internas dessa pessoa, suas inseguranças ou suas dificuldades emocionais. Ao enxergar isso, você desenvolve empatia e se torna menos propenso a julgar ou criticar. Há também uma conexão profunda entre aceitar os outros e aceitar a si mesmo. Muitas vezes, nossa dificuldade em lidar com os defeitos alheios está enraizada na nossa própria dificuldade em aceitar nossas imperfeições. Quando você aprende a ser mais tolerante consigo mesmo, a aceitar suas próprias falhas e limitações, isso reflete na maneira como você lida com os outros. Afinal, todos nós somos humanos, com nossas virtudes e defeitos, e estamos em constante aprendizado. Aceitar o outro como ele é não significa resignação ou passividade. Pelo contrário, é um ato de sabedoria e maturidade. Ao reconhecer as limitações dos outros, você escolhe se concentrar no que está ao seu alcance, suas próprias ações e reações. Isso te liberta da frustração e te dá mais clareza para lidar com os desafios interpessoais de forma mais tranquila e equilibrada. Então, da próxima vez que se deparar com um conflito ou desentendimento, pergunte a si mesmo: eu estou tentando mudar essa pessoa? Estou impondo expectativas irreais sobre ela? Se a resposta for sim, tente praticar a aceitação. Veja essa pessoa com todas as suas qualidades e imperfeições, reconhecendo que, assim como você, ela também está tentando navegar pelas complexidades da vida. Ao fazer isso, você não só reduzirá o conflito, mas também encontrará mais paz e equilíbrio em suas relações. Aceitar o outro como ele é, no final das contas, é um ato de amor, não apenas para com os outros, mas também para consigo mesmo. Isso cria espaço para relações mais genuínas, baseadas na compreensão e no respeito mútuo, ao invés de expectativas e frustrações constantes. E essa é uma das maneiras mais eficazes de aplicar o estoicismo na vida cotidiana. No fim das contas, os conflitos com as pessoas são inevitáveis, mas a forma como você lida com eles está em suas mãos. Ao aplicar essas 7 dicas estoicas, você vai perceber que a paz interior é algo que depende de você e não do comportamento dos outros. Lembre-se, o estoicismo nos ensina que, quando mudamos a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor também começa a mudar. Agora, me diz, qual dessas dicas você já aplica no seu dia a dia? E qual delas você acha mais difícil de seguir? Deixe nos comentários.